Você talvez pode não estar atento, mas a Microsoft acabou de comprar a Activision Blizzard, que juntas trazem com elas franquias de jogos como Call of Duty, Diablo, Overwatch e tantos outros jogos conhecidos de vários outros jogadores, além de já ter no leque dela os jogos da Bethesda. E talvez você me pergunte o que o Nintendo Switch tem a ver com isso? Já que aqui é um canal que toda semana trago conteúdo para Switch e Switch Lite. Então eu te digo, tem tudo a ver. Faz tempo que o mercado de jogos deixou de ser cada um no seu quadrado. Hoje o que uma empresa faz interfere na outra, pois acredite, essa ação que a Microsoft fez aumentou o preço das suas ações e diminuiu as ações da Sony, como uma resposta imediata. Então é bom olharmos para o nosso Nintendo Switch e nos perguntar o que vai acontecer com os jogos que a Activision e a Blizzard lançam para nós no Switch, pois você não vai querer ficar de fora de um novo Diablo ou Overwatch, não é? Então, vamos bater esse papo juntos aqui. Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião sobre cada ponto que eu falar aqui, hein? Primeiro, vamos ver os jogos que temos hoje no Nintendo Switch que são da Activision ou da Blizzard. Pela Activision temos a franquia do Crash Bandicoot, com seus jogos de plataforma e seus jogos de corrida. Temos Tony Hawk's, com sua recém-lançada coletânea com os 2 primeiros jogos remasterizados, e o Spyro, o dragão que tem suas aventuras de plataforma 3D. Pela Blizzard, temos sua coletânea de jogos de fliperama, Diablo 3, o novo Diablo 2 que foi remasterizado e Overwatch. Agora, deixa eu ir além com você, te mostrando o que não veio para nós e que com a Microsoft podemos ter esperança. Activision tem em suas mãos o premiado Sekiro e a série Call of Duty, e a Blizzard tem jogos que ficaram exclusivamente no PC nesses últimos anos, pois, como todos sabem, essas empresas tiveram problemas públicos que diminuíram muito seus valores no mercado e seus jogos não venderam o quanto deveria, por protestos do público gamer. Então, um panorama geral já te dei aqui. Agora, com a Microsoft dona de todas essas franquias, nós no Switch corremos algum risco? Te digo que nenhum, pois a própria Microsoft falou que não tem interesse em tornar esses jogos exclusivos, mas sim ampliar o alcance desses jogos. E para ampliar, nada melhor que fazer os seus jogos chegarem no console que mais vendeu nessa geração, não é? Para os que estão desatualizados, eu estou falando do Nintendo Switch, que está na frente de todos os concorrentes quando se trata de vender console. Então, quem sabe na estratégia da Microsoft não esteja a trazer algum dos jogos dessas empresas para o Switch, hein? E se você me disser que é impossível, pois o Call of Duty Vanguard é um jogo pesado para o hardware do Switch, por exemplo, não vou ficar cansado em falar que jogos como Crysis, que é um FPS que foi por muito tempo parâmetro de benchmark nos PCs, está com sua trilogia rodando muito bem, obrigado, no Switch. Você vai me dizer que roda com cortes gráficos e etc, e eu vou te responder, mas roda, né? Então está ótimo. Quem compra um Switch procura versatilidade. Se o jogo não vai rodar com a luz que atravessa a janela perpendicular no ângulo de 37 graus, isso não faz diferença para nós. Se rodar e nos divertirmos, estamos felizes. E se você não estiver ligado na relação positiva que a Microsoft tem com a Nintendo, não esqueça que o Phil Spencer aparece com seu Nintendo Switch na estante das apresentações do Xbox, deixando bem claro que sua empresa não briga com a concorrente japonesa. Você também pode ver os jogos que a Microsoft traz para o Switch. A série Ori, coleção de Doom, Wolfenstein, são do lado verde da força e estão no Switch. Já faz tempo que o Xbox tem ganhado o mercado de outra forma, basta olhar para o Xbox Game Pass. Ele é uma prova viva que eles estão disputando um mercado diferente da Nintendo. E quando digo isso, não estou falando qual lado é melhor, mas sim que são estratégias diferentes e nós, jogadores, podemos usufruir de ambos os lados da melhor forma. Você pode ter um Switch para jogar os exclusivos da Nintendo e um Xbox Series S, ou até um celular com controle Bluetooth com o Game Pass e vai se divertir muito com ambos. E é aqui que a dona Sony precisa se cuidar. Todos sabemos que ela tem exclusivos incríveis, mas até quando isso irá segurar ela no mercado? Torço que a Sony traga sempre novidades, pois quem torce por empresas é investidor,
Eu sou jogador, eu torço por jogos, então não sai daqui com a impressão que desejo ver uma empresa vencer a outra e blá blá blá, pois isso é bobagem. Eu prefiro ver a Sony batendo de frente com a Xbox e com a Nintendo, pois sem concorrência, nós jogadores iremos ter problemas. Pois se não fosse o Xbox ter cometido erros no passado, hoje não teríamos ela correndo atrás do prejuízo para ganhar mercado. Se não fosse o Wii U da Nintendo ter dado prejuízo, não teríamos o Switch do jeito que é. Só torça pela empresa quando você investir nas ações delas. Até lá, torça pelos jogos, pela indústria competitiva e por preços melhores para todos nós. Essa é a minha recomendação. Eu vou ficando por aqui. Valeu pelo tempo que passamos juntos batendo esse papo saudável. Eu gosto de jogar bons jogos, torço que você tenha o mesmo hobby. Vou te deixar mais 2 vídeos aqui do canal, onde você terá mais dicas de Nintendo Switch. Um grande abraço e até mais!